levantando poeira ou comendo a poeira da minha moto. Ei, aponta essa arma pra lá, rapaz. Vem na nossa direção. Terrível aqui. E esse é o amanhecer aqui da Vila Matá Matá. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, diretamente aqui da Transamazônica, na comunidade do Matá Matá. Estamos aqui arrumando as motos. Bom dia, Lecapé. Bom dia, pessoal. Vamos tomar um café da manhã e o objetivo de hoje é seguir lá para Humaitá. Aqui fica as margens do rio Aripuanã, já atravessamos a balsa ontem e dormimos por aqui. Então aqui é um restaurante pousada. Aí, ó. E o riozão velho de guerra tá ali. Olhem que coisa mais linda esse amanhecer. Ó. Para o lado de lá do rio Apuí. E para o lado de cá nós vamos passar em Santo Antônio do Matopi, onde iremos abastecer as motos. Está a 100 km daqui. E aí mais 200 a gente chega em Humaitá. Ou seja, em 300 km. A ideia é chegar em Humaitá, lá tem uma balsa para atravessar o Rio Madeira e por lá ficaremos hoje. Esse aqui é o Hotel Restaurante Sampaio. Saiu R$130 o quarto. Cafezinho da manhã para começar o dia e o Tunico vai acompanhar a gente de pop. Vambora agora! E vamos lá, começar mais um dia. Abrir a torneirinha. Dia lindo de Deus. Agora são 6h30 da manhã, horário local, que é um horário a menos do que o horário de Brasília. 1h. Olhem esse sol, minha gente. Que coisa de Deus. A balsa acabou de atravessar. A carretona de gado subindo. Não. Dá uma conferida no óleo. Aí é só o gado. Tem que dar uma rodadinha pra ver. Não tá baixo não. Tá parecendo Pantanal, ó. Tudo ajustado, vamos embora. Tchau, pequeno. Ei! Ei, você vai morder? Falou, pessoal! E mais um vídeo se inicia. E nele eu começo pedindo a proteção de Deus para que possamos vencer os desafios do dia, possamos gravar um conteúdo legal para vocês e aproveitar também a viagem. Falar nesse início de vídeo dos apoiadores do canal: se você precisar de um seguro de moto, carro, casa, fale lá com o Eduardo da BNP, ele vai fazer uma boa cotação para você.
seguro viagem da Vitalcard. Você pode fazer o seguro diretamente no link que está na descrição. E aí no final você pode usar meu cupom de desconto THI Noronha. Produtos táticos Wolf Attack, garrafa térmica, canivete, mochilas, bolsas e muito mais, botas. Acesse lá o site da Wolf Attack, com certeza você vai encontrar algo que seja útil para você. E lá também tem meu cupom de desconto. Bauletos Altrex, baús resistentes e robustos. Entre lá no Instagram deles para vocês verem os modelos disponíveis e os grafismos. O ônibus vindo no gás para não perder a balsa. Bom dia. E por fim, não menos importante, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Muita gente que critica, dizendo que não vai mais acompanhar o canal porque eu estou deixando vídeos só para membros. Esses vídeos eles são gratuitos, na verdade todos eles são gratuitos. Eu libero um vídeo por semana. Essa opção de membro é apenas para quem quiser ajudar o canal. E aí, como recompensa, obviamente, assiste o vídeo antecipadamente. Afinal, a gasolina, a hospedagem, manutenção tem um custo. Agora nós vamos rodar 100 km, abastecer e depois mais 200 para chegar lá em Humaitá. Amanhecendo na floresta amazônica, quilômetro 320 da BR-230. Estrada boa por aqui. Olhem aí, ó. O dia lindo, amanhecendo. Lecapel lá atrás, levantando poeira ou comendo a poeira da minha moto. Tá frio aqui. Um vento frio da manhã. E aqui à tarde, depois que esquenta mesmo, o bicho pega. O calor é intenso. O motorzão velho de guerra. Primeiras pontes do dia. Ponte sobre o Igarapé, Ouro Verde. Ver se dá pra ver alguma coisa aqui. Um riozinho, um igarapé bonito ali. Os primeiras horas da manhã eu gosto de rodar porque rende bem a viagem, temperatura boa, o movimento aqui é baixo qualquer horário, né, na Transamazônica, mas de manhã roda, rende bastante a viagem. Se a gente continuar nesse ritmo, eu acredito que a gente chegue em Humaitá antes da hora do almoço. Tentar parar o menos possível. Aqui tem essa área aqui de floresta bem preservada. Facão na mão. Bom dia. Aqui não pode andar à toa não. É o que eu digo. Essa parte do Brasil é um Brasil dentro do Brasil. Só vindo aqui para conhecer mesmo. Lugar fantástico, com pessoas acolhedoras. Ali no hotel tava o pessoal da FUNAI. Eles iam até uma aldeia, receberam uma reclamação. Tinha um pessoal lá, os indígenas, fazendo alguma coisa na beira do rio, tipo, incomodando não sei o que. Não entendi muito bem qual foi
informação. E aí eles iam lá na aldeia ver o que estava acontecendo. Pegar o barco e andar algumas horas no rio para chegar na aldeia. Aqui é energia elétrica. Eu e o Lecapel estamos tentando andar com uma distância um pouco maior do que o habitual por conta da poeira. Eu geralmente estou indo na frente e aí ele fica alguns metros atrás, né? Eu tento visualizá-lo pelo retrovisor e ele tenta me visualizar. Aí quando a gente perde de vista um do outro, a gente dá eu dou uma segurada ou ele dá uma acelerada para poder não distanciar muito. Porque se ficar muito próximo, a poeira é muito grande e andar lado a lado é perigoso, né? Porque tem que desviar de buraco. E aí de repente se tem uma moto do lado pode causar um acidente. O risco de ir sem ter um na visão do outro é se acontecer alguma coisa, né? E a pessoa ficar para trás, aí quem tá na frente vai ter que voltar para tentar ver o que aconteceu. Poeira aqui é quando vem um carro na outra mão ou quando um carro que está mais rápido que você te ultrapassa. Aí a caminhonete, ó. F250. Eita! Rio Jatuarinha. Olha aí. Olha a água limpinha. Uma baita correnteza. Será que eu falei o nome certo? Deixa eu ver. Jatuarininha. Ponte sobre o rio Manicoré. Olha aí, ó. Rio Manicoré. Eu acho que foi aqui que eu parei a outra vez, que eu passei com a 800 pra comer um amendoim e tomar uma água. Foi aqui mesmo. Aí quando eu abri o baú, a garrafa de plástico tinha estourado dentro do baú. Molhou todas as minhas roupas. E foi a partir daí que eu passei a usar essas garrafas aqui térmicas, né? Naquela época eu ainda tomava água quente. E agora a garrafa não estoura e a água é fresca. Cadê o Lecapel que não chega? Daqui a pouco ele aparece. Agora que ele viu. O caminhão Frankenstein. Tudo quebrado. O importante é que tá andando. Rio Manicoré. Olha aí a água limpinha. Aqui na floresta amazônica. Um lugarzinho legal para acampar ali, ó. Junto com as onças. Se fosse o Alfredo, ele já ia entrar aqui e acampar. Ao lado do rio Manicoré. Aqui no barranco, ó.
Que legal. O som da natureza. Pronto. Esticamos as pernas. Vamos seguir. Atravessar o rio Manicoré. Aqui tem que ficar de olho na tábua. Se olhar pro lado, aqui, ó. Cair aqui não é legal. Chegamos aqui no vilarejo. Acredito que aqui seja Santo Antônio do Matopi. Olha o posto aqui, ó. Vamos abastecer. Gasolina Shell? Será? Vamos ver. Gasolina comum. Oi, bom dia. R$7,34. Tá mais barato do que onde nós abastecemos, Apuí. Completar gasolina comum. Então nós estamos aqui em Maravilha. Matopi tá mais para frente. E a moto fez 21 km por litro. Moto abastecida aqui em Maravilha. Então o Matopi tá mais para frente, uns 12 km. Moto fazendo 21 por litro. Está ótimo. No início, com o problema lá do cabeçote, que a gente não sabia que era cabeçote ainda, ela estava fazendo 16. Tá certo que depois do cabeçote ainda o Lecapel fez um ajuste na agulha. Ela ficou mais econômica. Mas acho que isso também é o limite. Ela pode até ficar mais econômica ainda, mas esquenta muito o motor. Em todo esse trajeto que nós fizemos nessa viagem, não foi necessário levar galão de combustível, garrafa ou coisa do tipo. O trecho mais longo foi sem gasolina, né? Foi na verdade sem posto de gasolina, isso que eu quero dizer. De Itaituba até Jacareacanga, mas no quilômetro 180, lá onde nós dormimos, no hotel amigo do garimpeiro, eles vendem em garrafa. Aqui seria o outro trecho de 400 km, seria de Apuí até o Maitá. E aí tem gasolina aqui na metade do caminho, Maravilha, em Santo Antônio de Matopi. Então em momento algum precisamos carregar gasolina. Se a sua moto tem uma autonomia de 200 km por hora de 200 km por tanque, é possível fazer sem levar gasolina reserva. Trecho de reforma aqui. Olha o dog. Bom dia. Você é doido passar ali com essa terra fofa e molhada. É loucura e quase que eu caio aqui. Ai, ai.
Estamos chegando no fim. Passamos. Opa, bom dia. Ai, pedra. E agora chegamos em Santo Antônio do Matopi. A estrada molhada, o caminhão pipa deve passar aqui molhando para evitar que tenha muita poeira. Aí, um trechinho aqui cheio de buraco. Carretona. Que horas são? Não consigo enxergar. Mercedes velho de guerra. Caminhão Frankenstein. A ideia inicial nossa era de dormir aqui. Inicial, mas mudamos. Agora vamos pra Humaitá. Cuidado, cachorrinho. Ponte sobre o Rio Branco. Ai, buraco. É outro riozão bonito, hein? Ponte sobre o Igarapé, Mafuí. Você vê, né? Um monte de gente falou pra gente que esse trecho até Humaitá estaria perfeito. E a buraqueira que tá, a gente não consegue desenvolver a velocidade aqui. Os próprios operários da reforma da estrada, da manutenção, disseram isso. Tá terrível aqui. Poeirada agora das carretas. Brotou caminhão agora. Essa parte aqui eu não sei se é reserva, que já faz um tempão que a gente tá em meio à floresta assim. Oba! Caminhão boiadeiro. Agora o desafio de ultrapassar caminhão em estrada ruim é complication. É só buraco. Não sei se ele tá me vendo. Foi. E tem outro aí na frente. A sombra das árvores, elas escondem os buracos. A gente não consegue enxergar direito. Vamos lá, Teneré. Você está quase atingindo o objetivo. Estamos aí a menos de 400 km de Lábrea, final da Transamazônica. Quem diria, hein? Contrariando aí muitos comentários dizendo que a moto não chegaria. Deu problema? Deu. Deu trabalho? Deu.
Também não tô cantando vitória antes, mas faltam 400 quilômetros. Aqui tinha algum atoleiro. O Capel tá lá atrás da carreta que eu passei. Oba! As árvores altas. Ponte sobre o Rio dos Marmelos, quilômetro 485. Ó, uma canoa ali, água bem clara. Deixa eu ver. Fica aí, moto. Tá... Olha como a água é limpinha. Cadê Le Capel que não aparece? Parar ali depois da ponte e esperar por ele. Que isso aqui é uma aldeia? Vamos ver o que está escrito aqui. Reforma e ampliação de módulos sanitários domiciliares e sistema de abastecimento de água. Não resolveu muito. Ah, é. Ó. Escola Estadual Indígena Tupá Jacuí. Congregação Cristã do Brasil. Le Capel chegou. Aqui nessa moto aqui na frente passaram os indígenas. Enxada e espingarda. Ver se eu consigo chegar até eles para mostrar para vocês. Sou uma viatura da PRF agora aqui também. Ixi, essa caminhonete tá xarope. Tá devagar, rapaz. Bem na buraqueira. Como que eu vou ultrapassar? Vamos pra cá. Três na motoca. Essa aí, tá vindo um viajante aí, ó. F800. Ei, aponta essa arma pra lá, rapá. Vem na nossa direção. Opa. Mais umas carretas. Passando aqui pela 230. Bom dia. E vem pesado, hein? Bom dia. Rios, ponte sobre o rio Amazônia.
esse nome eu imaginei que fosse um rio mais imponente. Vai ficando com fome, esse negócio de fuso horário. Acaba comendo no horário, tomando café no horário, aí chega na hora do almoço, o estômago já alerta. Hora de comer, mas tá cedo ainda. Cadê Le Capel? Esperar ele aparecer ali na curva. Apareceu. Sula Restaurante. Ah, eu vou querer comer. Rio Maici. Oficina volante esse caminhão. E aí, doguinho? Estamos aqui a 91 km de Humaitá, paramos aqui para almoçar, aqui ao lado do Rio Maici. Vamos ver como que tá aqui. Nossa, sem brincadeira, eu tô com frio, apesar de estar esse sol, um vento gelado. E olhem aqui a água limpa desse rio, impressionante. E a profundidade também. Se dá pra ver no vídeo. Deixa eu ver desse lado aqui. Mas cuidado pra não cair a câmera, senão já era. Aí. Uma prainha. E a ponte aqui. Bom, já almoçamos. Agora vamos seguir para Humaitá. Restaurante da Sula. Rio bonito. Não é que a estrada melhorou depois do restaurante da Sula? Andando aqui a uns 70 por hora. Ó. Nem tá levantando tanta poeira. Bonito. Tem uma pedra grande aqui. É fundo.
Boa. O Lei Capel tá vindo, e tem um caminhão atrás, não podemos deixar ele ultrapassar a gente. E estamos chegando aqui no quilômetro 600. Da BR-230 no estado do Amazonas. Vou registrar este momento. Ixi, ó a poeira. Vai ser o quilômetro 600 mais nublado da história. Ó. Quilômetro 600 registrado com sucesso. O Lei Capel tá velho, não consegue nem subir na moto. Vamos tentar chegar na balsa. Faltam 12 quilômetros, 10 ou 12 quilômetros, algo do tipo. Lá no Rio Madeira. Isso aqui é um terror, ó. Caminhão molhando a pista. Fica um sabão. Ainda bem que foi só esse pedacinho. E estamos chegando no Rio Madeira. Olha só, vamos ver a altura que ele tá. Tabela de preço, R$15 moto. Boa tarde. Aqui é Apuí, Humaitá. 15 horas. Ficamos enrolando lá, tirando foto. Aí chegamos aqui na balsa. Vamos ter que esperar 1h30 para a balsa voltar e atravessar para Humaitá. Sai daqui às 3 da tarde. A balsa chegou. Oba! Aí pessoal, a balsa já tá chegando aqui em Humaitá. O rio tá cheio, mais do que a outra vez que eu estive aqui.
mas meses atrás ele estava na Transamazônica, 20 quilômetros dentro. As carretonas ali, ó. Olha lá. Valeu! E sejam bem-vindos ao Humaitá, perímetro urbano. Tanto de carreta para atravessar, hein? Agora são 2h40. Saí um pouquinho mais cedo lá do outro lado. Agora nós vamos ver se encontramos vaga no hotel, no que eu costumo ficar aqui. Estamos chegando, vamos ver se tem vaga aqui. Pessoal, devidamente hospedados, saiu 220 o quarto, ou seja, 110 para cada. O hotel aqui é muito bom. Não ganho nada, mas eu recomendo que é bom mesmo. Agora vou guardar a moto ali na parte dos fundos. Ó que chique. Tamanho do quarto. Até que enfim, Le Capel vai ficar longe de mim aqui, ó. O cara ronca pra caramba. E pela quarta vez aqui em Humaitá. E olhem a diferença no nível do Rio Madeira. É impressionante. A última vez que eu estive aqui tinha uma baita de uma rampa ali para baixo, ó. Essa foi a vez que eu vim aqui e que ele tá mais cheio. Olhem só o bichão. Rio Madeira. Como que é a história? Porque ele chama Rio Madeira? Rio Madeira porque eu sei que vinham uns troncos aí gigantes. Se eu estiver errado, vocês me corrijam ou complementem a informação. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, diretamente aqui de Humaitá, ao lado do Rio Madeira. No episódio que vem a ideia é ir para Lábrea. Vamos ver, está a 220 quilômetros daqui. E aí concluiremos, se Deus assim permitir, toda a BR-230 com as Tenerés 1998. Corrigindo, Tenerés 1988. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha e Le Capel. Valeu e fui! Lama na bota, caminhão na contramão e a Tenéria afrouxando os pinos, pode isso, irmão. Viagem de moto, com alma e com...